Cultura Racional, 13º da réplica do Racional Superior, página 56. Os efeitos das supercargas magnéticas e o término do seu reinado. E assim, o magnético é um combustível em ruínas, porque o mal por si mesmo se destrói. Então, o magnético é o ponto desolador da natureza, que por ser um ser em ruínas, pois os que têm dupla carga magnética, esses sofrem muito mais. As pessoas que têm dupla carga magnética, a dupla carga é a carga invisível, a carga dos habitantes do espaço, que são terríveis com os seus modos e métodos de agir. Então, quem tem a dupla carga magnética sofre muito mais do que os que têm simplesmente a carga natural magnética e que está sujeito de um momento para o outro, por isso e por aquilo, ser também envolvidos por dupla carga magnética. E é preciso que tenham um conhecimento de grande evolução, de união com o mundo racional para ficar imune às duplas cargas do magnetismo. Essas pessoas, assim, penam muito, sofrem muito por estar envolvidas com cargas superiores às suas forças, que são os habitantes aí do elétrico e magnético, que duramente se envolvem na matéria. A dupla carga magnética é um magnético invisível e para dominá-lo somente com a energia racional. Quem está ligado à energia racional domina a energia magnética e quem não tem esta ligação é dominado pelo magnético. Nos fins dos tempos, tinha que chegar ao conhecimento de todos os movimentos dessas supercargas magnéticas. São forças superiores, porque é aí do mundo invisível, superior aos seres da Terra. E quem tem essas supercargas pena demais, sofre demais, enlouquece, perde a razão, padece demais. Tudo isto pertence da deformação racional. Por tudo ser deformado é que tudo é assim. Um ser deformado é um ser contra si mesmo. E por ser contra si mesmo, é que por si mesmo se acaba. Então, um ser deformado é contra si mesmo. É o natural da deformação. Deformados, derrotados, em decadência, em destruição de si mesmo. Por isso, hoje é novo, amanhã destruído, de pau na mão, arrastando os pés ou sem poder andar. Que matéria é um ser que por si mesmo se destrói. Portanto, é um ser em decadência, é um ser em destruição, é um ser deformado, é um ser degradante que pode ir ao extermínio a todo instante, é um ser em decadência. Então, está sujeito a todos esses movimentos, tanto dos habitantes do espaço, essas supercargas magnéticas, como na vida do chão, sem garantia de vida, e por isso, de um momento para outro, acabou-se a vida. É um ser deformado, sem regulagem, sem estabilidade e sem garantias. E por isso, um colapso, um mal fulminante qualquer, lá se vai. Um desastre, lá se vai. A garantia não é nenhuma, por serem seres deformados, sujeitos a supercargas magnéticas. São cargas superiores às forças da pessoa e, por ser superior, domina de todas as formas as supercargas magnéticas e que todos estão sujeitos, a não ser os imunizados. Imunizado não é atingido por estar desligado do elétrico e magnético, por estar desligado do magnético e ligado
a outra energia, a energia racional. Então, está imunizado dessas supercargas, não é atingido pelo magnético. E assim tudo isto pertence à liquidação. Basta ser um ser deformado para estar em liquidação. Basta ser deformado para ser um ser liquidado, e por isso, por si mesmo, se destrói. Hoje é novo, faz tudo. Vai sendo liquidado. Amanhã está com 100 anos. Não pode nem consigo completamente liquidado. Então, um ser deformado é um liquidado porque está em liquidação. E a matéria, para trás sempre, e para frente, nada. E por isso, tudo se acaba, porque tudo vai para trás, para a frente, aparentemente, ilusoriamente. Mas a realidade positiva é esta: tudo por si mesmo se destrói, vai ao extermínio, basta ser deformado. Mas as ilusões é que fazem os seres pensarem aquilo que não são. Quem está sonhando de olhos abertos é que pensa ser aquilo que não é. Quem está sonhando está apegado às fantasias, perdendo tempo com fantasias para sofrer depois as consequências. Qual é a beleza que tem em seres que por si mesmos se destroem, por si mesmos se acabam? Qual é a beleza desses seres? Nenhuma. Tudo é só aparência, só. Ilusão, só. Sonho, só. Sonhando de olhos abertos. Quando chega uma certa idade é que caem na realidade. Muitos acordam na realidade e outros acordam depois de uma certa idade. Passei a vida toda lutando e nada adiantou, porque hoje estou aqui derrotado, acabado pela vida que passei. Não adiantou nada, porque tudo se acaba. Como eu já estou aqui, acabado. Estou acabado por todas as peripécias que passei. Como nada adiantou eu viver, se aqui já estou nas últimas dos momentos que passei e que nada adiantou, porque tudo acabou, porque tudo se acaba. Como eu já estou aqui, acabado. Então, uns acordam depois de cansados, depois de destruídos, que poucos dias têm de vida, e outros, em moços, esses são mais felizes, porque não vão lutar pelo nada, porque sabe que não adianta nada, é perder tempo com a vida do nada pelo nada, que termina tudo em nada. Os iludidos, os sonhadores, é que ficam dando valor àquilo que valor não tem. Qual é o valor do nada? Nada. Se tudo se acaba, não adianta nada lutar. Se amanhã tudo acabado. Mas quem sonha, quem pensa ser aquilo que não é, quem está iludido, está sonhando, esses sofrem muito. E às vezes a vida fica pela metade. E assim, este magnético, horrível e terrível dessas supercargas monstruosas, horrorosas, tenebrosas, que ainda multiplicam as amarguras da vida. A vida amarga é quem não tem sossego dia e noite. A supercarga magnética são os seres invisíveis, habitantes do espaço que pintam e bordam com os seres da Terra. Assim como a Terra é habitada por seres humanos, o espaço também é habitado por seres de categoria diferente,
que tratam de espíritos. São seres de mais força do que os da Terra, porque estão em classe superior. Então fazem dos seres da Terra um joguete. Essas supercargas magnéticas, os habitantes do espaço, porque basta ser uma deformação para estar tudo em liquidação. Um ser deformado é um ser liquidado, e por isso tudo por si mesmo se destrói, e por isso tudo por si mesmo se acaba. Por serem seres deformados, seres que vão regredindo, progredindo aparentemente, e tudo regredindo verdadeiramente, porque tudo se acaba. Então, tudo regride, mas aparentemente parece que tudo progride, pois se a matéria é um ser que por si mesmo se destrói, como é que está progredindo uma coisa que está regredindo? É o mesmo que estar sonhando, pois se a poluição impera na deformação, seres deformados são seres poluídos, são seres em degeneração, e por isso tudo se acaba. Então, o progresso de sonhos de quem está sonhando vai a regresso, e por isso está aí a liquidação de tudo, por ser tratar de uma deformação. Basta serem seres deformados para serem liquidados. Basta serem seres em degeneração para serem seres em liquidação. Mas o bicho inexperiente, por ser bicho, se ilude com tudo que vê na matéria e fica o bicho iludido, porque só mesmo o bicho é que se ilude pelo mal, pela matéria. O inconsciente, agora, o consciente, completamente desiludido do mal, desiludido da matéria, que é um mal, e de forma desse jeito, o sofrimento pavoroso e horroroso se tornou o maior brilhante que deu causa a essas forças magnéticas se envolverem com seres materializados. E de forma desse jeito, o sofrimento pavoroso e horroroso se tornou o maior brilhante que deu causa a essas forças magnéticas se envolverem com os seres materializados. E assim é a vida dos papagaios, a vida dos deformados. E assim é o mundo do encanto, dos papagaios que falavam tanto e que desconheciam a sua verdadeira origem e o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Hoje, conhecedores do mundo racional, todos se ligando a ele e livres das supercargas magnéticas e do magnetismo infernal. Agora, a humanidade está livre das supercargas magnéticas com a imunização racional. A imunização racional elimina os males do magnético. O magnético é o causador de todas as monstruosidades que existiu e ainda existe no mundo inteiro. Porque não há efeito sem causa. Se existem monstros, é porque existe a causa. E a causa é o magnético. São as supercargas magnéticas. Então, com a imunização racional, acabam-se os monstros, acabam as monstruosidades, porque acabam os efeitos das supercargas magnéticas, que são as causas dos monstros e de suas monstruosidades. E assim vejam o mundo com essas supercargas magnéticas, a causa das monstruosidades da vida da humanidade, e em todo lugar estão
as supercargas, elas funcionam de um modo geral. Uns menos, outros mais e outros demais. Todos possuem essas cargas em várias doses, uns mínimos, outros mais ou menos natural, outros mais um pouquinho, outros mais ainda, outros muito mais, e assim sucessivamente, que é também uma das causas dos gênios diferentes, de serem diferentes uns dos outros. Às vezes, uma família boa, uma mãe boníssima, um pai boníssimo e tem um filho completamente diferente, que tinha obrigação de, por natureza, puxar os pais. Quando acaba, é um monstro. O que é isto? Uma supercarga magnética em cima da pessoa, que, embora de índole boa, é completamente um desequilibrado, por estar sobre a pessoa uma supercarga magnética. Arredou aquela carga, tornou-se uma pessoa de bem com os pais. Isto é muito comum nas famílias, saírem os filhos todos diferentes uns dos outros, que uma das causas é esta: as supercargas magnéticas desequilibra por completo qualquer ente. Então diz: quem não sabe, fulano não tem juízo, por desconhecer que a pessoa está sendo dominada por uma supercarga magnética. Em uma família grande, todos são diferentes devido às doses de cargas magnéticas. Uns têm menos, outros muito menos, outros quase natural, e outros mais, e outros muito mais, e outros demais. Então, aí, entre família, esses de mais cargas magnéticas são os brigões, os geniosos, os atrevidos, os malcriados, completamente desequilibrados, porque as cargas são variantes. Todos têm, nem que seja uma mínima dose, mas têm. Os que menos têm são os mais calmos, os mais ponderados, os mais obedientes, os mais equilibrados e outros com supercargas magnéticas poderosas que se tornam criminosos. Tudo isto acontecia com a humanidade por serem regidos pelo alfabeto deles, o alfabeto artificial. O alfabeto artificial é o alfabeto do magnético e supermagnético. O alfabeto artificial, alimentando tudo isto e multiplicando tudo isto, conduzindo todos para o extermínio de si mesmo, por não ter condições de salvar ninguém como nunca teve. Então, ninguém tinha para onde apelar, ninguém tinha com quem contar, ninguém tinha onde se agarrar. O supermagnético, dominando todos e destruindo todos de uma maneira monstruosa, de uma maneira de barbarismo, porque se existem as barbaridades, é porque existe a causa, que são as causas supermagnéticas, que faz dos seres humanos o que bem entende de fazer. E é por isso que sempre existiram pessoas de toda a ordem, diferentes uns dos outros. Sempre existiram os bons, os menos bons e os bárbaros e os monstros. As supercargas magnéticas monstruosas, a causa de tudo isto, porque não há efeito sem causa. Famílias boas aí completamente destruídas por supercargas magnéticas. Os filhos e filhas completamente destruídos por supercargas magnéticas. Funciona em tudo, em motores,
em tudo que é de material. E assim, vejam como a humanidade estava exposta a tudo de ruim, sem ter quem o amparasse, sem ter quem o protegesse e sem ter quem o orientasse, porque ninguém nunca soube o porquê tudo isto é assim. Ninguém nunca soube o porquê todos assim são. Ninguém nunca soube o porquê o mundo assim é. Ninguém nunca soube de onde veio, como veio, porque veio parar aqui, neste mundo de matéria, sem saber porquê. Ninguém nunca soube para onde ia ao sair daqui, quando sair daqui. E assim, todos viviam sem ter noção real da vida, do que todos são e do porquê de serem assim. Então, sujeitos a tudo isto, sendo sacrificados por tudo isto, por nada conhecer da natureza, por nada saber com respeito a seu ser, todos vivendo por ver os outros viverem, falando como um papagaio, por verem os outros falarem e julgando ser um grande sabichão, sem nada saber de real, e por isso sofrendo as consequências de tudo isto, por não conhecer o seu verdadeiro natural. Então, desse jeito, desta maneira e desta forma, sofria quem pensava que tudo sabia e quem nada sabia, por não conhecer os efeitos naturais da natureza. Então, todos eram vítimas do supermagnético e por isso todos sofriam. Sofriam o que aparentava que sabe e sofria quem nada sabe. O supermagnético destruindo tudo e todos. Uma força poderosa, destruidora, e todos sofrendo, uns mais, outros menos e outros demais. E outros que já não aguentam mais por não conhecer a composição da natureza, pensando todos serem aquilo que não são, e sem saberem o porquê que assim são, julgando e pensando sempre serem aquilo que não são, o sofrimento provando a todos que nada são. E assim vejam, famílias inteiras destruídas pelas supercargas magnéticas e desconhecendo a causa dos fracassos da vida, por não saber o porquê que a natureza assim é, e o porquê de seu ser assim ser, e não tinha quem o salvasse, pela supercarga magnética não ter quem pudesse afastá-la ou eliminá-la. Agora tem, está aí em mãos de todos, a imunização racional, a ligação de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí como ficarão imunes das supercargas magnéticas. Está aí o remédio. Está aí a cura. Está aí a salvação, a energia racional. Agora vejam que estavam aí numa situação deplorável, vivendo neste mundo sem saber o porquê dele e sem saber o porquê de sua existência, aí, vivendo nele. Então, tinham mesmo que padecer muito, sofrer muito, agonizar muito, penar muito sem ter solução, porque o alfabeto artificial não podiam encontrar nele a solução, por ele pertencer ao supermonstro, por ele pertencer ao magnetismo, à supremacia magnética. Então mantinha os males de todos sem solução, o supermonstro magnético, fazendo de todos
um robô, a causa do desentendimento geral, a causa do gênio do mal, a causa das implicâncias e de todas as ruínas. O supermonstro magnético hoje conhecem, na vida prática, os efeitos do supermonstro magnético, como age sem piedade, sem consciência, porque é uma parte inconsciente. Depois eu continuo com o reinado do supermonstro magnético, que está a caminho do seu término, por estar aí em suas mãos a imunização racional.